Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai começar a ver a propriedade periódica, tá? Então, olha só. Primeira propriedade periódica que a gente vai ver vai ser raio atômico. O que é raio atômico? Raio, igual lá na matemática, né? Raio atômico vai ser o tamanho do meu átomo. É a distância que eu tenho do núcleo, do núcleo até a última camada que eu tenho na minha eletrosfera. Então, lá na matemática, vocês veem que o raio, né, da circunferência é do meio aqui até tocar na circunferência, né? Então, aqui o nosso raio atômico vai ser a distância do núcleo até a sua última camada. Isso vai ser raio atômico. E aí isso tem a ver com o tamanho do meu átomo. Quanto maior esse raio, maior vai ser o meu átomo, tá? Como é que a gente vai observar o crescimento desse raio? Primeiro, ele vai crescer conforme a gente for descendo aqui. Deixa eu pegar o apontadorzinho. Ele vai aumentar conforme a gente for descendo os períodos. Lembra que o período, ele me diz a quantidade de camadas que eu tenho no átomo? Então, primeiro período, uma camada. Segundo período, duas camadas. Três período, 3, 4, 5, 6 e 7 camadas. Vocês concordam comigo que quanto mais camadas eu tiver, maior vai ser o meu átomo? É igual uma cebola. Uma cebola com uma camada só, nem sei se existe. Uma cebola pequenininha, com uma camada só. A cebola do Outback, com 7 camadas, maior. Então aqui, ó, o lítio, ele se encontra no segundo período. Só tem 2 camadas. Comparando o lítio com o césio, que é da mesma família, o césio está no sexto período, são 6 camadas. Repara que como aumentou o seu número de camadas, o raio atômico aumentou. O césio, ele é maior do que o lítio. A gente vai sempre comparar um elemento com o outro, tá? Não tem como dizer que o césio é maior, mas maior que quem? Porque o frâncio é maior do que ele. Então eu tenho que sempre comparar um elemento com o outro. O raio vai ser o tamanho. Se eu tenho um elemento com 2 camadas e outro elemento com 5 camadas, o de 5 camadas é maior do que o que tem só 2. Então o raio atômico aqui vai ser maior do que quem tem só 2 camadas. Foi? Ótimo. Agora, o problema é quando a gente está no mesmo período. Quando eu estou no mesmo período, todos os elementos ali têm o mesmo número de camadas. Como é que eu vou saber quem é maior que quem? Eu peguei aqui, por exemplo, 3 elementos do segundo período: carbono, nitrogênio e o oxigênio. O carbono, o nitrogênio e o oxigênio, os 3, eles estão no segundo período. Então, eles têm 2 camadas. Se eles têm 2 camadas, como é que eu vou identificar quem é maior que quem? Eu vou precisar olhar para o núcleo dos átomos. Então aqui, ó, o carbono, o seu núcleo tem 6 prótons. O nitrogênio, número atômico 7, o seu núcleo tem 7 prótons. E o oxigênio, número atômico 8, ele tem 8 prótons. Vocês lembram que o próton tem carga positiva, né? Deixa eu pegar a caneta. O próton tem carga positiva. Então, aqui dentro do meu núcleo, o que eu tenho são cargas positivas. Ó. O núcleo aqui é positivo, esse também, e esse núcleo também é positivo. E o elétron que roda aqui na eletrosfera, fica girando loucamente na eletrosfera, o elétron tem carga negativa. Então, aqui o elétron tem carga negativa, esse elétron também tem carga negativa. Tá horrível isso. E esse elétron também tem carga negativa. E aí o que acontece? Eu vou ter que olhar dentro do núcleo. O núcleo que tiver maior número atômico, ele vai atrair com maior força esses elétrons da última camada. Como ele atrai os elétrons da última camada com mais força, porque ele é um núcleo mais forte, porque ele tem 8 cargas positivas, esse raio vai ficar menor. Então, dentro do meu núcleo, eu tenho cargas positivas. O núcleo com maior força, com maior número atômico, a gente diz que é a maior carga nuclear efetiva. Ele vai atrair os elétrons com maior força. Como esses elétrons vão ser atraídos com mais força, o raio fica pequenininho. Agora, se você olha, por exemplo, o carbono, comparando o carbono com o oxigênio, o seu núcleo ele tem 6 prótons. Comparado com o do oxigênio, ele é menos forte. Então, ele vai atrair os elétrons com menos força. Se ele atrai com menos força, o raio vai ficar maior. Então, quando os elementos se encontram no mesmo período,
eles vão ter o mesmo número de camadas, a gente precisa olhar para o núcleo. Esse núcleo tem 8, ele vai atrair com maior força. Se ele atrai com maior força, raio menor. Esse daqui tem 6 prótons. Comparado com o oxigênio, ele atrai com menos força. Se ele atrai com menos força, eu vou ter um raio maior, tá? Então aqui a gente tem um resumo de como o raio atômico ele vai aumentar. Ele vai aumentar de cima para baixo, porque eu estou aumentando o número de camadas. Ó, aqui o hidrogênio, aqui seria o frâncio. Como eu aumento o número de camadas, aqui é maior do que aqui. Quando a gente olha no mesmo período, lembra que a gente olhou o exemplo desses 3 aqui, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. O oxigênio tem maior número atômico, então ele atrai com mais força, raio menor. Comparado com o carbono, vou fazer a comparação já aqui, ó, com esse elemento. Ele vai ter um raio menor do que esse camarada. Então, como é que você pode guardar? O raio ele vai aumentar nesse sentido do frâncio. Se você olha o frâncio, ele vai ser o elemento com o maior raio atômico, tá? Nesse sentido aqui, ó, olhando para o frâncio, que o raio atômico aumenta, ok? E aí fica uma questão da UERJ, que da última vez a gente não conseguiu resolver, agora a gente consegue. Que é assim, ó, canetinha. Os metais formam um grupo de elementos químicos que apresentam algumas propriedades diferentes, dentre elas o raio atômico. Essa diferença está associada à configuração eletrônica de cada um. A ordenação crescente dos metais pertencentes ao terceiro período da tabela periódica em relação aos seus respectivos raios atômicos. Ele quer na ordem crescente, o que tem menor raio para o que tem maior raio. Então aqui do terceiro período somente os metais, ó. O terceiro período está aqui no sódio, começa no sódio, né? E ele só quer os metais. Então tu tem que lembrar que aqui, ó, eu separo. Eu começo a fazer uma escada entre o alumínio e o boro. Quem está da escada para baixo são metais. Então eu tenho o alumínio, o magnésio e o sódio. Desses metais aqui na ordem crescente de raio atômico, ó. O número atômico do alumínio é maior, então ele vai ter o menor raio. Então o menor raio vai começar com o alumínio. Então vai ser o alumínio, depois o magnésio e por último o sódio. Alumínio, magnésio e sódio, opção letra A. Deixa eu mudar isso para vermelho. Vamos lá, mais uma propriedade. É energia de ionização. Como é que é a energia de ionização? Seguinte, aqui a gente vai abreviar, vai encontrar abreviado nos livros como EI, tá? É a energia para tirar um elétron da última camada, transformando aquele elemento num cátion. Então é o seguinte, ó, eu tenho lá esse elemento, por exemplo, que no caso é o magnésio. Primeira, segunda, terceira camada. E aí, o garotinho foi lá e ele quer retirar esse elétron da última camada. A força que esse menino vai aplicar para tirar esse elétron, a gente chama de energia de ionização. Se a força que ele aplicar for pequena, tranquilo, ele vai tirar com facilidade. Agora, se a força que ele aplicar for muito grande, é porque a energia de ionização é muito grande, tá? Então tem a ver com a energia, com a força que é necessária para você tirar aquele elétron. Quando você tira o elétron, você transforma aquela espécie num cátion. Aqui, ó, repara que ele está sendo até estúpido, né? Colocou o pé na última camada para arrancar o elétron de valência, né? Que é o elétron da última camada. Então, vamos lá. Como é que a gente vai determinar essa energia para tirar os elétrons? Vai ser exatamente o oposto do raio atômico. Por que vai ser exatamente o oposto? Pensa comigo. Eu tenho aqui um elemento com um núcleo positivo, o elétron negativo. Esse elemento tem duas camadas, camada K e camada L. Então o raio dele é pequenininho. Se esse raio aqui é pequenininho, você vê pelo tamanho, né? Comparado esse camarada com esse, você consegue identificar que comparando entre eles dois, o raio é menor. Se o raio aqui é pequeno, quer dizer que esse elétron, ele é muito fortemente atraído pelo núcleo. A atração aqui, ó, ela é muito forte. Então, a energia para eu tirar esse elétron, ela é muito maior. Ó, a maior força para eu retirar os elétrons. Imagina você que tem dois ímãs. Peguei dois ímãs com os polos opostos, né? E aí coloquei os dois bem próximo um no outro. Quando você aproxima esses
ímãs, você sente lá a energia, a atração entre eles. Então, para você segurar esse ímã distante, ela é maior. Agora, você imagina aqui que eu tenho um elemento com um raio grande. Eu tenho um núcleo e a eletrosfera, a última camada que eu considero. Esse raio é grande. Olha, a distância aqui, ó, do elétron do núcleo, ela é muito maior comparada com esse. Lembra, a gente sempre compara um elemento com o outro, tá? Então, comparando aqui esses dois, esse elemento, ele tem um raio maior, porque o elétron da última camada, ele está distante do meu núcleo. O raio é grande. Agora, se o raio aqui é grande, quer dizer que esse elétron, ele não é tão atraído pelo núcleo como esse elétron é. É como se eu pegasse os ímãs agora, com polos opostos, né, e colocasse eles numa distância considerável. Eu não vou sentir a atração entre os polos. A mesma coisa aqui. Esse elétron, ele é atraído pelo núcleo, mas ele não é tão atraído pelo núcleo como esse elétron que está pertinho. Por isso que é exatamente o oposto do raio atômico. O raio aqui não é grande, a distância do núcleo com o último elétron é grande. Então, esse último elétron, ele não é atraído tão fortemente pelo núcleo. Então, a força para eu retirar esse elétron é uma força pequena, tá bom? Então, como é que a gente pode ver isso na tabela periódica? Se é exatamente o oposto do raio atômico, vai crescer exatamente o contrário do raio atômico, ó. Se o raio aumenta aqui na direção do frâncio, a minha energia de ionização, ela vai aumentar no sentido do hélio, exatamente no sentido ao contrário, tá bom? Então, hoje a gente vai ficar só com essas duas propriedades. Na semana que vem, a gente vai ver mais duas propriedades, tá bom? Beijinho, boa semana!